Você já parou para pensar no quanto o seu cérebro é poderoso? É como se a gente tivesse um supercomputador dentro da cabeça, capaz de controlar tudo o que fazemos, sentimos e pensamos. E o mais interessante é que, mesmo sem perceber, ele está sempre funcionando a 1000 por hora, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. No vídeo de hoje, vamos fazer uma verdadeira viagem dentro do seu cérebro, explorando desde como ouvimos os sons até as emoções que sentimos e guardamos na memória. Bora descobrir como todas essas partes trabalham juntas para formar quem a gente é. Ficou curioso? Então vem comigo nessa jornada fascinante. 1. Exploração do cérebro. Imagina só um supercomputador, daqueles que fazem bilhões de cálculos por segundo. Agora, pensa que dentro da sua cabeça tem algo ainda mais poderoso, o cérebro. É ele que controla tudo no nosso corpo, desde os movimentos mais simples até os pensamentos mais complexos. E o mais impressionante é que, mesmo com toda essa capacidade, ainda sabemos muito pouco sobre o que ele pode fazer de verdade. O cérebro é composto por bilhões de células chamadas neuroníons, que trabalham juntas para criar e armazenar memórias, processar informações e tomar decisões. Se você parar para pensar, é como se cada neurônio fosse uma pecinha de um quebra-cabeça gigante, montando o que somos e como reagimos ao mundo ao nosso redor. E o mais incrível é que esse quebra-cabeça nunca para de mudar e se reinventar. Para você ter uma ideia do quão incrível ele é, o cérebro humano é capaz de fazer milhares de cálculos ao mesmo tempo, coordenar nossos sentidos e emoções, e ainda sobra energia para imaginar e criar. É como se ele fosse uma máquina de criatividade infinita, sempre pronta para descobrir e se adaptar a novas situações. Não é à toa que o cérebro é uma das estruturas mais fascinantes do corpo humano. 2. A jornada da audição. Agora, vamos embarcar na jornada de como o som é processado pelo nosso ouvido. Tudo começa lá fora, com as ondas sonoras entrando pelo ouvido externo, aquele que a gente vê e conhece como orelha. Elas viajam pelo canal auditivo até chegarem ao tímpano, que vibra como um tambor. Essas vibrações são cruciais para o próximo passo dessa aventura. Depois que o tímpano vibra, ele envia essas vibrações para 3 ossinhos minúsculos chamados martelo, bigorna e estribo. Esses ossinhos, apesar de pequeninos, têm um papel gigantesco, amplificam as vibrações e as encaminham para a cóclea. A cóclea é uma estrutura em espiral, parecida com uma conchinha, onde acontece a mágica de transformar vibrações em sinais elétricos. Dentro da cóclea, existem células minúsculas chamadas cílios que se mexem conforme as vibrações chegam. É essa movimentação que gera impulsos nervosos que viajam até o cérebro, onde finalmente deciframos o som. E é assim que conseguimos ouvir desde o barulho do vento até uma música favorita. 3. Viagem aos neuroníons. Vamos agora explorar o universo dos neuroníons, que são as verdadeiras estrelas do nosso cérebro. Imagine uma floresta cheia de árvores brilhantes. Cada árvore dessa representa um neurônio, e eles são essenciais para tudo o que fazemos e pensamos. No cérebro humano, existem cerca de 100 bilhões de neuroníons, todos se comunicando entre si a todo momento. Esses neuroníons têm ramificações chamadas dendritos e axoníons, que se estendem para se conectar com outros neuroníons, formando uma rede complexa. Cada um desses neuroníons é capaz de enviar até 50 mensagens por segundo para os seus vizinhos. É uma quantidade impressionante de informação sendo trocada o tempo todo dentro da nossa cabeça. Além disso, essas conexões são responsáveis por funções que vão desde as mais simples, como piscar os olhos, até as mais complexas, como resolver um problema matemático ou lembrar de uma música que você ouviu há anos. É como se cada neurônio fosse uma pequena árvore brilhante numa floresta infinita de ideias e sensações. 4. Classes de neuroníons. Os neuroníons não são todos iguais, e cada grupo tem uma missão específica. Podemos dividi-los em 3 classes principais: sensoriais, motores e interneuroníons. Os neuroníons sensoriais são aqueles que recebem as informações do mundo ao nosso redor, como a luz que entra nos nossos olhos ou o toque de um objeto na nossa pele. Já os neuroníons motores têm a tarefa de mandar sinais para os músculos, dizendo a eles quando e como se mover. Então, se você levanta o braço ou dá um passo, é graças a esses neuroníons que a mensagem é transmitida do seu cérebro até os músculos. Por fim, os interneuroníons fazem a comunicação interna, ligando os neuroníons sensoriais aos motores e coordenando todas essas ações. Essa interação entre as 3 classes cria uma rede de comunicação eficiente e superágil. É como uma cidade organizada, onde cada neurônio tem sua função específica e contribui para o funcionamento perfeito do corpo. Simplesmente incrível. 5. Energia e velocidade. Agora, imagine se você pudesse acender uma lâmpada só com a energia do seu cérebro. Parece ficção científica, né? Mas é quase isso. Os neuroníons são capazes de gerar energia suficiente para acender uma lâmpada de baixa tensão. É um lembrete de que, mesmo não parecendo, o nosso cérebro é uma verdadeira central elétrica em miniatura. E não é só isso, os impulsos nervosos que viajam pelos neuroníons são incrivelmente rápidos. Para se ter uma ideia, essas mensagens podem alcançar até 400 km por hora. Isso significa que o tempo de reação para você piscar ou se esquivar de algo é praticamente instantâneo. Essa rapidez é o que permite que o corpo responda a estímulos de maneira eficiente e precisa. Tudo isso acontece graças à estrutura especial dos neuroníons, que funcionam como pequenos cabos de fibra óptica transmitindo informações em altíssima velocidade.
É incrível pensar que dentro da nossa cabeça, temos um sistema mais rápido do que muitos computadores por aí, né? 6. Telencéfalo e cerebelo. O cérebro é dividido em várias partes, mas duas delas têm papéis bem diferentes e igualmente importantes, o telencéfalo e o cerebelo. O telencéfalo é a maior parte do cérebro e é responsável por processar nossos sentidos, emoções e até nossos pensamentos mais profundos. Ele é como o centro de controle das nossas ações e sentimentos, ajudando a interpretar o que vemos, ouvimos e sentimos. Já o cerebelo é menor, mas não menos importante. Ele cuida dos movimentos motores, garantindo que cada ação seja precisa e coordenada, e também mantém o nosso equilíbrio. Sabe quando você está andando de bicicleta e consegue se equilibrar sem pensar muito nisso? Então, é o cerebelo fazendo um trabalho perfeito por trás dos bastidores. Juntos, telencéfalo e cerebelo formam uma dupla poderosa que controla tanto as nossas emoções quanto a nossa capacidade de nos movermos de forma suave e coordenada. É como ter um maestro e um dançarino trabalhando em harmonia dentro da nossa cabeça. 7. Emoções e lembranças. As emoções são como o tempero da nossa vida, e quem é o grande responsável por processar tudo isso é a amígdala, uma pequena estrutura dentro do cérebro. A amígdala é famosa por lidar com emoções intensas, como medo, raiva e tristeza. É ela que entra em ação quando você sente aquele frio na barriga ao enfrentar algo assustador ou fica com o coração acelerado. Mas a amígdala não trabalha sozinha. Ela também armazena lembranças de momentos emocionantes, bons ou ruins. Sabe aquela memória de uma surpresa super feliz ou de um susto que te marcou? Pode apostar que a amígdala estava por trás guardando esses momentos na sua mente. É como se a amígdala fosse o guardião das nossas memórias emocionais, garantindo que aquilo que nos impactou de verdade fique registrado e pronto para ser relembrado a qualquer momento. 8. Conexão e comunicação. Por fim, temos o tronco encefálico e a medula espinhal, que atuam como grandes centrais de comunicação entre o cérebro e o corpo. O tronco encefálico é responsável por funções básicas, como respirar, controlar os batimentos cardíacos e até mesmo manter o nosso estado de alerta. Ele é o centro de comando que cuida das nossas funções vitais sem que a gente precise pensar nisso. A medula espinhal, por sua vez, é como uma estrada de mão dupla que transmite mensagens do corpo para o cérebro e vice-versa. Quando você toca em algo quente, por exemplo, a informação de dor viaja pela medula espinhal até o cérebro, que interpreta a sensação e faz você retirar a mão rapidamente. Essa parceria entre o tronco encefálico e a medula espinhal é o que nos permite reagir, nos mover e sentir o ambiente ao nosso redor de maneira quase automática. O cérebro é mesmo uma máquina incrível. Desde a capacidade de transformar sons em impulsos nervosos até a energia necessária para acender uma lâmpada. E o mais surpreendente é saber que ele armazena emoções como medo e felicidade, e consegue até guardar essas lembranças mais especiais. Se gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais conteúdos fascinantes como esse. Ah, e deixa um comentário dizendo o que você mais achou interessante.